E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Viana Júnior e esse é o nosso canal História em Fragmento. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês 7 curiosidades sobre o Centro Histórico de Salvador, que foi um tema que foi votado na nossa última enquete e que eu trouxe aqui para vocês. Salvador completou no último dia 29 de março deste ano 472 anos de sua fundação, ocorrido em 1549. Salvador foi a primeira capital do Brasil, desde a sua fundação até 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro. Agora, a nossa vinheta. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. O Centro Histórico de Salvador é mais conhecido pelo colorido do Pelourinho, mas as cores de hoje contrastam e muito com a origem sofrida do local. Na verdade, o termo Pelourinho é o nome dado a um tronco onde se amarrava qualquer cidadão que cometesse algum crime, tendo sido instalado em 1549. Posteriormente, ele virou instrumento de massacre de escravizados e foi transferido para uma ladeira que veio a ser então chamada de Ladeira do Pelourinho. Muitas das construções que fazem parte da rotina dos soteropolitanos foram construídas lá atrás, na época da fundação da cidade. De acordo com o pesquisador Loute Bahia, da página Amo a História de Salvador, as primeiras e mais importantes construções foram a Casa da Câmara e Cadeia, atual Câmara dos Vereadores, o Palácio do Governo, atual Palácio Rio Branco, a Praça Central, atual Praça Municipal, e as duas igrejas diretamente ligadas à cidade do Salvador. A Igreja da Ajuda, conhecida como Sé de Palha, erguida dentro dos muros da cidade, e a Igreja da Conceição, erguida fora dos muros da cidade. Você sabia que há uma flor desenhada no piso da Praça Municipal? Sim, você já deve ter passado por lá, vindo do elevador Lacerda, e não ter se dado conta. A primeira rua do Brasil foi a Rua Direita de Santa Luzia, construída junto com a cidade de Salvador em 1549. Este nome foi dado pois o centro histórico foi construído com 2 portas, uma delas a de Santa Luzia, que ficava ao norte, na Praça Castro Alves. Posteriormente, em 1902, a rua passou a ser chamada Rua Chile, uma homenagem do governo baiano a membros da esquadra chilena que estavam de passagem pelo Brasil por conta da morte de embaixadores do país após uma epidemia de peste bubônica. Se tem a rua mais antiga, também possui um dos casarões mais antigos ainda em pé, conhecido curiosamente como a Casa das 7 Mortes. O imóvel, cheio de elementos arquitetônicos e decorativos de várias culturas, árabe, portuguesa e espanhola, tem uma história digna de filme de terror. Conta-se que em 1755, uma série de homicídios marcou o local. O padre Manuel de Almeida Pereira e 3 criados do casarão foram assassinados a facadas. Para completar as 7 mortes, há 2 hipóteses. Alguns contam sobre uma escrava que envenenou o casal de patrões e a filha deles. Outros falam sobre corpos de mãe e 2 filhas encontrados já em decomposição e sem pista do assassino. Por este motivo, o casarão tem fama de mal assombrado. Vamos ver se você é capaz de acertar. Existia na Praça Castro Alves a estátua de um descobridor. Quem era ele? Pedro Álvares Cabral, Tomé de Souza ou Cristóvão Colombo? Resposta: Cristóvão Colombo. Esta estátua rodou Salvador. Antes de receber o nome do poeta Castro Alves, a praça era chamada de Largo do Teatro em função do Teatro São João, que existia no local. Neste largo se instalou inicialmente um chafariz com a estátua do descobridor. Posteriormente, com a instalação do monumento a Castro Alves, ela foi transferida para a Praça da Inglaterra. Hoje se encontra na Praça Colombo, no bairro do Rio Vermelho.
Salvador sofreu um bombardeio em 1912. O episódio marcou as disputas políticas entre as oligarquias provincianas durante os primeiros anos da República Velha. O acontecimento foi um grande trauma para a cidade e culminou com a ascensão ao poder no estado da Bahia da figura de José Joaquim Seabra, com a derrota dos antigos líderes conservadores, dentre os quais os principais eram Rui Barbosa, Severino Vieira, José Marcelino de Souza, Luiz Viana e outros que lhe eram adversários ou até aliados.